Cuidado para os maus exemplos parecerem que são bons. É isso mesmo. Você já olhou para alguém fazendo algo errado e que você teve a falsa sensação de que ele estaria no momento de muita felicidade? Isso acontece muitas das vezes quando você se depara com uma pessoa que usa algum tipo de droga. Eles parecem estar muito alegres e até passa a falsa sensação de que você precisa passar por aquela experiência para ser feliz. Eu sou Israel Monteiro e hoje nós iremos falar sobre neuroassociação. Mas para mim falar sobre a neuroassociação, eu tenho que te contar uma história resumida da vida de um dos maiores treinadores de pessoas do mundo, Anthony Robbins. É um cara espetacular. Ele realmente já treinou centenas e centenas de pessoas e continua levando o seu conhecimento, desenvolvendo pessoas. E eu estava lendo o seu livro, deparei com uma parte da onde ele conta um pouco da sua experiência que ele teve, experiência que ele vivenciou com pessoas que bebiam muito e que pareciam que essas pessoas eram felizes, incluindo o seu próprio pai. Anthony Robbins conta que quando ele tinha por volta dos seus 12 a 14 anos de idade, entre 12 e 14 anos de idade, ele percebia que tinha alguns membros da sua família que bebiam bastante. E quando esses membros da família dele bebiam, ficavam descontrolados. Então ele passou a associar a bebida como algo ruim, porque ele via os familiares deles ficarem descontrolados quando ingeriam bebidas alcoólicas. Então ele associava a bebida, naquele primeiro momento, com algo que descontrolava as pessoas e faziam as pessoas a ficar fora de si, a brigarem. Então ele começou a perceber que aquilo não era para ele. Mas em um certo momento, ele viu o pai dele que também bebia, só que bebia de uma forma mais moderada, tomava cerveja. E o pai dele não ficava descontrolado, pelo contrário, o pai dele tinha um comportamento totalmente diferente das outras pessoas que ele já tinha visto. O pai dele tomava umas cervejas e pareciam que as cervejas deixavam ele mais gente boa, mais alegre. E ele começou a associar aquilo e aquela primeira impressão que ele teve com os familiares deles passou a ser de uma forma diferente, porque o seu pai bebia e ele começou a pensar, não, então quando eu crescer mais um pouco, meu pai é bacana quando ele bebe, ele fica alegre, ele fica animado. Ele ficou naquela expectativa de crescer um pouco mais para ter a experiência de experimentar a cerveja. Em um determinado dia, ele conversou com a mãe dele, pedindo uma cervejinha. Só que quando ele pediu para a mãe dele já sabia que não era uma boa deixar ele tomar cerveja naquele momento, porque sabe as consequências que a bebidas alcoólicas traz para uma pessoa. Porém, ele insistiu. Ela manteve a postura de não deixar ele experimentar. Só que, de tanto ele pedir, ela pensou, se eu não der essa experiência, fazer com que ele tenha uma nova visão sobre a ingestão de bebidas, ele vai acabar experimentando uma hora ou outra e eu vou perder a oportunidade de mudar essa perspectiva dele referente à bebida, já que ele associa ao seu pai, que fica uma pessoa mais alegre e mais divertida quando bebe. Então ela decidiu comprar 6 unidades de cerveja e convidar ele a fazer o teste, já que ele queria tanto ser que nem o pai dele quando crescesse. E ela deu uma latinha para ele e ele tomou. Conta o livro que no primeiro gole ele não gostou de ter tomado ali aquela cerveja, o primeiro gole. Mesmo assim, a mãe dele falou que para ele ser igual ao pai dele, ele teria que beber pelo menos 6 unidades. E ele tomou a primeira, tomou a segunda, na terceira para a quarta, ele já não estava mais aguentando. E aí vocês devem imaginar, quando a pessoa bebe bastante, vem ânsias de vômito, fica enjoado e acaba vomitando, E quando isso aconteceu com ele, ele já mudou aquela experiência que ele estava tendo real. Ele viu que a cerveja não tinha os benefícios que ele acreditava que ela tinha. Ele já passou a sentir
uma coisa estranha. Ele diz no livro que lembrou do gosto do vômito e associou a cerveja como algo ruim. Então, muitas das vezes a gente vê alguma coisa acontecer e a gente fica imaginando, nossa, mas isso deve ser muito legal. Só que nós estamos vendo aquilo de modo que não é verdade, que não é real, que não é aquilo realmente que está transparecendo ser. Já diz o ditado, né? Nem tudo que parece é. E é isso de fato. As drogas, as bebidas, elas nos levam para um momento de êxtase instantâneo. É muito rápido, tudo passageiro. Sendo que nesse momento rápido, você pode fazer coisas horrendas, coisas que você vai se arrepender pro resto da sua vida. E eu tenho certeza que se você já experimentou, você sabe do que eu estou falando. Isso é real. Tudo na vida tem que ter uma balança, tem que ter um controle. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente se você é uma pessoa que influencia outras pessoas, se você tem um nome a zelar, se muitas pessoas te conhecem, porque dependendo do que você fazer, independente de ser certo ou errado, vai ter pessoas que vai se inspirar em você e vai achar que aquilo que você está fazendo é de fato uma coisa correta. E nós temos que ter muita consciência daquilo que a gente mostra para as outras pessoas. A gente pode passar uma impressão de fazendo uma coisa ruim como se fosse uma coisa boa para as outras pessoas. Temos que tomar muito cuidado. Se é que a gente pensa no próximo, se é que a gente pensa nos nossos filhos, as nossas atitudes, elas acabam refletindo principais para os nossos filhos, para as pessoas mais próximas. E elas vão acabar querendo replicar isso por achar que é bom, por achar que é certo, por achar que aquilo é válido. Ainda continuando, contando um pouco sobre Anthony Robbins, quando ele cresceu, que casou com a sua atual esposa, ele teve a preocupação juntamente com a esposa dele de como que ele ia cuidar dos filhos deles, sabendo que no mundo tem tantas oportunidades de você ver uma coisa e pensar que aquilo é bom, que aquilo é benéfico para você e na verdade não é aquela embalagem que está transparecendo ser. Ele conversando com a sua esposa e falaram da preocupação de como eles iriam apresentar os perigos reais para os seus filhos, referente às mesmas situações, referente a drogas, referente a bebidas. E eles chegaram no consenso e tinha um amigo deles que trabalhava com pessoas, ajudava pessoas a sair de situações de ruas, ensinavam essas pessoas a encontrar uma saída para se livrar ali da dependência química, da dependência de bebidas. E esse amigo dele veio para somar força e teve a ideia de levar os filhos do Anthony Robbins em um local onde predominava o caos, onde as pessoas viviam de qualquer maneira, onde tinha pessoas adultas misturadas com crianças ingerindo bebidas alcoólicas e aquela situação horrenda, situação caótica, situação complicada, passaria uma imagem que nem palavras seriam capazes de descrever para aquelas crianças. Então o amigo de Anthony Robbins levou essas crianças até esse determinado local. Quando ele chegou lá, ele, é claro, já foi preparando essas crianças, falando os malefícios que essas bebidas traz, falando o que isso era capaz de fazer com as pessoas, aonde a ingestão de bebidas e drogas poderia levar uma pessoa. Eles levaram num exemplo real, mostraram a situação de quem estava vivendo no caos, vivendo ali naquela situação complicada e triste. As crianças viram aquele exemplo, então passaram a associar bebidas e drogas com miséria, com coisas ruins, com coisas que não acrescentam na vida. Então, o que eu quero te trazer com essa mensagem é para que você tenha um pouco mais de cuidado quando você estiver fazendo algo. Se você é uma pessoa influente, se você é uma pessoa que quer dar bons exemplos, às vezes você nem precisa ser uma pessoa que ensina bons modos
de alguma forma, que seja aqui na internet ou na sua vida particular. Só de você ser uma pessoa conhecida, uma pessoa que muitas pessoas têm acesso a você, que você faz algo para a sociedade, você já tem que tomar muitos cuidados, porque por trás de você tem uma multidão de pessoas que admiram o seu jeito de ser, admiram as suas ações e elas irão se espelhar em você, irá replicar o que você faz. Então, que possamos ter cuidado com o que a gente faz, porque o que nós fazemos nem sempre é o certo, mas tem pessoas de olho em você, tem pessoas olhando e irão replicar aquilo que você está fazendo. Então, o livro do Anthony Robbins é um livro que eu aconselho você a ler, é um livro que eu estou lendo aqui, já trouxe um breve resumo dessa pequena parte desse livro, Desperte o Gigante Interior. É uma indicação que eu deixo para você também, se você quiser dar uma lida nesse livro, ele é fantástico, ensina muito como devemos desenvolver a nossa pessoa, como devemos nos transformar para um ser melhor. Então, cuide a partir deste momento. É influente em alguma área? Trabalha com pessoas? Saiba, as pessoas estão de olho em você. Se você quer ser um exemplo também dentro do seu próprio lar, comece a fazer as coisas corretas, porque os seus filhos estão aí observando os detalhes, observando o que você está fazendo. Isso na frente pode ter um desfecho bom ou ruim. Vai depender muito do que você faz próximo a eles e do que você tem mostrado a eles. E quando for fazer algo, mostre o verdadeiro sentido de você estar fazendo aquilo e, de preferência, deixe bem claro qual é a razão e o efeito real daquilo que você está fazendo. Está fazendo algo? Explique o que você está mostrando, está fazendo. Porque com isso eles não irão ver algo errado como se fosse certo. Seja real, seja sucinto e faz com que, se depender de você, nenhum exemplo mal possa ser passado para frente. Certo? Nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Já te agradeço muito por estar assistindo comigo esse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve e até o próximo vídeo.